Olá, eu sou Sandro Alves do canal Encontro com Deus e hoje eu quero partilhar com você o Explicando o Versículo. O versículo de hoje escolhido foi o Evangelho de João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Bom, meus irmãos, esse é um texto mais conhecido e mencionado de toda a Bíblia. Muitos dizem que nenhum outro versículo explica tão bem a relação de Deus com a humanidade e o caminho da salvação. Por isso, em alguns países, é comum que esse texto, ou simplesmente João 3,16, apareça em eventos públicos, em adesivos de carro, em artes urbanas e em outros lugares também. Bom, muitos dos que divulgam esse texto acreditam que o amor de Deus garante a salvação eterna. E diz assim: em sua opinião, o que o amor de Deus significa? Você saberia responder isso? Como você acha que Deus demonstra o seu amor por você? Bom, continuando, Deus amou o mundo de tal maneira. Nessa frase da expressão do versículo de João 3,16, muitas pessoas aceitam bem a ideia de que Deus tenha criado o universo, a natureza e os próprios seres humanos. Afinal, os organismos vivos são tão complexos e bem feitos que certamente deve haver alguém muito inteligente por trás da sua existência. Muitas pessoas agradecem a Deus todos os dias pelo dom da vida. Elas também reconhecem que dependem totalmente de Deus quanto às necessidades básicas, o ar, a água, os alimentos e os ciclos naturais da terra, para que possam viver e tenham prazer nisso. Devemos ser gratos a Deus por todas as coisas, pois Ele é o nosso Criador e nos mantém vivos. Podemos encontrar isso nas passagens bíblicas de Salmo 104, versos 10 a 28, o Salmo 145, versos 15 e 16, e no livro de Atos, capítulo 4, versículo 24. E assim podemos entender o que o amor de Deus realmente significa para nós. Quando pensamos em tudo o que Ele faz, é para nos tornar a vida melhor e possível. Bom, o apóstolo Paulo explicou isso da seguinte maneira: Deus dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas, pois por meio dele temos vida e nós nos movemos e existimos. Isso está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 25 e 28. Bom, no entanto, Deus expressa esse amor de várias maneiras. Não apenas por cuidar de nós fisicamente, Ele também nos dignificou por nos criar com uma necessidade espiritual e nos ajuda a satisfazê-la, conforme está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: todos os seres humanos obedientes têm a chance de fazer parte da família de Deus, como seus filhos. Também está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 21. E dessa forma, vamos retornar de novo aqui à explicação de João 3,16. Ele continua dizendo que Deus mostrou o seu amor por nós ao enviar seu Filho, Jesus, à Terra, para nos ensinar sobre seu Pai e morrer por nós. Mas muitos admitem não entender por que foi necessário Jesus morrer pela humanidade e como a morte de Jesus é uma expressão de amor de Deus por nós. Bem, vejamos como a Bíblia explica o motivo e a importância da morte de Jesus. Quando falamos que Ele deu o seu Filho unigênito, bom, todo ser humano é mortal, sujeito a doenças, velhice e à morte. Mas isso não fez parte do propósito original de Deus. Ele nos deu, a primeiros seres humanos, a perspectiva de viver para sempre, num paraíso na terra com Ele. Mas havia uma condição: Ele teria de ser obediente, do contrário, morreriam, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. O primeiro homem se rebelou contra a autoridade de Deus, o que resultou em morte.
em si, na mesma descendência, o primeiro homem se rebelou contra a autoridade de Deus, o que resultou em morte para si, mesmo e sua descendência. O apóstolo Paulo explicou que, por intermédio de um só homem, entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. Assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado, conforme está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Bom, no entanto, Deus ama a justiça, conforme está em Salmo 37, versos 28. Embora não pudesse ignorar a transgressão deliberada de Adão, Deus não condenou toda a humanidade ao sofrimento e à morte eterna por causa da desobediência de um só homem. Pelo contrário, por aplicar o princípio jurídico de vida por vida, ele equilibrou a balança da justiça e mais uma vez tornou possível que os seres humanos obedientes tivessem vida eterna com ele, conforme está no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 23, verso 23. Então, como a vida perfeita que Adão perdeu poderia ser recuperada? Bem, alguém teria que oferecer um sacrifício e uma vida no valor igual ao de Adão, uma vida humana perfeita. Do céu, Jesus observou a terra e toda a humanidade que precisava do amor de Deus. Bem, então Jesus, de boa vontade, veio à terra e deu vida para salvar a humanidade do pecado e da morte. É óbvio que nenhum descendente imperfeito de Adão poderia fazer esse tipo de oferta, mas Jesus sim. Conforme está em Salmo 49, versos 6 a 9. Ele nasceu sem pecado, herdado e era perfeito, assim como Adão tinha sido no início. Deste modo, por entregar sua vida, Jesus resgatou a humanidade da escravidão ao pecado. Ao fazer isso, ele deu aos descendentes do primeiro casal humano a oportunidade de ter a mesma vida perfeita que Adão e Eva tiveram. Conforme está no livro de Romanos, capítulo 3, versos 23, 24 e capítulo 6, verso 23. Bom, então o que precisamos fazer para nos beneficiar desse bondoso ato de amor de Deus por nós? Bem, voltando para a parte de João 3,16, no momento que ele diz que todo aquele que nele crê, bom, essa é a primeira parte da resposta dessa pergunta, do que temos que fazer. Então, voltando ao Evangelho de João 3,16, encontramos a palavra para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, isso significa que há uma condição para obter a vida eterna, que seria acreditar em Jesus e obedecê-lo. Talvez você se pergunte, o que obedecer tem a ver com isso? Bem, afinal, Jesus não disse que todo aquele que nele crê não pereceria, mas teria vida eterna? De fato, acreditar é essencial. No entanto, segundo a Bíblia, simplesmente acreditar em Jesus não é o suficiente. De acordo com o dicionário expositivo da palavra do Evangelho e do Novo Testamento, Divine, em inglês, a palavra usada por João no idioma original significa confiança, não mera credulidade. Para ter o favor de Deus, a pessoa precisa fazer mais do que reconhecer que Jesus é o Salvador. Ela precisa se esforçar sinceramente em aplicar o que Jesus ensinou. Sem ações, qualquer afirmação de fé é vazia. Pois sabemos que a fé sem obra, ela é morta. Diz a Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Em outras palavras, o que se requer da pessoa que crê é que ela exerça a fé em Jesus. Isto é, que viva de acordo com a sua crença e fé em Jesus. Paulo explica isso da seguinte maneira: o amor de Cristo nos compele, porque foi isso o que julgamos, que um só homem, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por pois foi levantado. Bom,
Conforme está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, a gratidão sincera pelo sacrifício de Jesus deve ser motivada a fazer mudanças em nossa vida. Deixar de viver no egoísmo, viver para nós mesmos, a fim de viver para Jesus, que morreu por nós. Isso quer dizer que a prioridade de nossa vida deve ser praticar o que Jesus ensinou. Consequentemente, essa mudança afetará nossos valores, nossas escolhas e tudo o que fazemos. Bem, qual será a recompensa para aqueles que acreditam e exercem a fé em Jesus? Você saberia dizer? Bom, quando voltamos para o versículo de João 3,16, que diz assim: não pereça, mas tenha a vida eterna, o que ele está querendo dizer com isso? Bom, a última parte de João 3,16 mostra a promessa de Deus para aqueles que exercem a fé no resgate e vivem de acordo com os padrões divinos. Deus não quer que essas pessoas fiéis pereçam, mas que tenham vida eterna nele. Mas há perspectiva diferente para que se beneficiem do amor de Deus. Bem, para um grupo de pessoas, Jesus prometeu vida eterna no céu. Ele disse claramente a seus discípulos que lhes preparariam um lugar para governarem com ele no céu, conforme está em João 14, versos 2 e 3. E está também em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Os ressuscitados para viver no céu. Bom, serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos, conforme a revelação de Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Apenas um número limitado de seguidores de Cristo receberá esse privilégio. De fato, Jesus disse: não temas, pequeno rebanho, porque vosso Pai aprovou dar-vos o reino. Isso está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas 12, 32. Quantas pessoas fazem parte desse pequeno grupo? Rebanho. A revelação de Apocalipse 14, versos 1 a 4, diz que eu vi e eis o Cordeiro, o ressuscitado, Jesus Cristo, em pé no Monte Sião, celestial, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome de seu Pai escrito nas suas testas. Estes foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Bem, em comparação com bilhões de pessoas que já viveram, os 144 mil constituem apenas um pequeno rebanho. Esses são descritos como reis. Bem, mas sobre quem reinarão? E assim, Jesus falou sobre um segundo grupo de pessoas fiéis que receberiam os benefícios do reinado celestial, como mostra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Ele disse: tenho outras ovelhas que não são destes aprisco, e estas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Bom, essas ovelhas esperam ter a vida eterna na terra. A mesma perspectiva de Adão e Eva tinham. Como sabemos que elas viverão na terra? Bem, a Bíblia se refere muitas vezes às condições paradisíacas que haverá na terra. Para comprovar isso, você poderá ler a Bíblia nos seguintes textos: no Salmo 37, verso 9 a 11, no Salmo 46, verso 8 e 9, no Salmo 72, versos 7, 8 e 16, em Isaías 35, versos 5 e 6, Isaías 65, versos 21 e 23, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, e no livro da Revelação de Apocalipse, no capítulo 21, verso 4. Bom, esses versículos predizem o fim da guerra, da fome, da doença e da morte. Falam de um tempo em que as pessoas boas terão a alegria de construir suas próprias casas, cultivar suas próprias terras e criar seus filhos num lugar pacífico.
Bom, você não acha essa ideia muito atraente e interessante? Temos boas razões para acreditar que essas promessas se cumprirão em breve em nossas vidas. Bom, Deus tem feito muito por nós. Quando pensa em tudo o que Deus tem feito, porque você e toda a humanidade, você percebe que Ele já fez muito. Inteligência, certa medida de saúde e tudo o que é necessário para viver. Mas do que isso, o presente de Deus, o resgate por meio da morte de Jesus, resulta em bênção ainda maiores, como aprendemos em João 3,16. Bem, a vida eterna, num mundo pacífico onde não haverá mais doenças, guerras, fome ou morte, com certeza será feliz e cheia de bênçãos. Se você receberá ou não essas bênçãos, é algo que só depende apenas de você. Então pergunte-se, o que você está fazendo para Deus para merecer estar com Ele na vida eterna? Essa mensagem é para pensar. Bom, chegamos no final desse vídeo. Espero que tenha ajudado você a compreender um pouco do amor de Deus para nós e como alcançarmos esse amor e viver a vida eterna prometida por Deus para nós junto a Ele no paraíso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário, seu like e não se esqueça de tocar o sininho para sempre que houver uma nova mensagem para você, você possa ser o primeiro a recebê-la. Até o próximo vídeo, fique com Deus.